todas as fisioterapias têm seu benefício, sabe? Então, não posso falar que essa que foi a melhor, mas assim, todas realmente me ajudaram bastante. Cada um tem o seu tempo, cada um, sabe, tem um momento. E essa fisioterapia da Alemanha também, assim, é essencial para mim, sabe? Que no início foi onde eu ganhei mais segurança para ficar em pé, mais equilíbrio de tronco, assim, ganhei mais confiança mesmo, sabe? Que eu via que eu conseguia mais, que poderia conseguir mais, e aí que acho que deu mais esperança, sabe? Eu já fui umas 3 ou 4 vezes para lá, e infelizmente é muito caro e o governo até hoje não ajuda em nada. Nenhum médico sabe de tudo, sabe? A gente também tem que correr atrás. A gente meio que um vai atualizando o outro. Tem coisas que os médicos daqui não sabem, tem coisas que os médicos de lá não sabem. Então, é uma troca mesmo, tem que correr atrás. E nada, assim, a medicina vem evoluindo muito, assim, tanto os tratamentos como em termos de questões da célula-tronco, medicações, sempre, tudo colabora. Tanto eu agora fiz uma cirurgia em Portugal, né, de células-tronco, que são células-tronco retiradas da mucosa nasal, que foi uma fisioterapeuta da BBR, que eu não via há anos, que eu encontrei por acaso assim, numa farmácia. Ela falou que viu uma matéria na televisão, e aí me emprestou essa fita, ela gravou, né, me emprestou a fita, e aí eu comecei a correr atrás. Minha mãe também começou a ter contatos com outras pessoas que fizeram a cirurgia, para ver os benefícios, para ver se realmente era verdade, né, para não ser mais um caso de célula-tronco em pó, né, que coisas absurdas que a gente vê por aí. Não, e viu que realmente tinha veracidade, e aí que eu comecei a correr atrás, e foi justamente aí nessas horas que eu falo assim, mais uma esperança, mais um caminho a percorrer, sabe? Por isso nunca acaba essa corrida, vamos dizer assim. Sempre tem novidade, sempre tem alguém que conhece alguma coisa, assim, inédita. E essa cirurgia foi a última, assim, uma das novidades, sabe? Em termos de tratamento. Tanto que ainda está em fase de pesquisa, né? Fui a primeira brasileira a fazer essa cirurgia. E foi ano passado, está tendo os benefícios. Eu tenho contato com o médico de lá, a gente troca, né, contatos, né? Porque tudo é novidade tanto para ele quanto para mim.
medo sempre dá, assim, dá uma certa insegurança, assim. Mas, assim, eu comecei a ver outros casos que deram certo. Ele falou, se você não tiver benefício, você não vai ficar pior do que já tá, sabe? Então, isso já descarta a possibilidade. Pô, então, pelo menos pior eu não fico, né? Aí, então, valia a pena, sabe? Passei por uma experiência bacana. Eu não me arrependo de ter feito, sabe? Muitas pessoas, alguns médicos aqui foram contra, de mandaram esperar um pouco mais, né? Outros não, me incentivaram. E, sabe, eu quis também correr atrás também. Paciente, para quem está nessa situação, sempre quer correr atrás de tudo, quer fazer logo tudo rápido, sabe? Porque é complicado. Tá numa situação dessa, tá numa... E você vê, assim, médicos falando para esperar e você fica agoniada e... Não é fácil, assim, pro médico, claro, sempre ele vai ter mandado ter mais cautela, né? Pra também não dar falsas esperanças, mas tudo foi muito claro, não teve nada assim, não ocorreu nada de errado, foi tudo como como estava a ser esperado, né? Infelizmente aqui as pesquisas em torno de célula-tronco, né, principalmente, estão paradas. Aqui na UFRJ tem algumas pesquisas, mas são células-tronco, eles focam mais na parte cerebral, né, para quem teve derrame, AVC, essas coisas. Para a parte, no caso da medula mesmo, para quem teve uma lesão na medula, quem trabalha com isso é na USP, só que está parada justamente por falta de verba, né? E é uma outra metodologia dele, mas que infelizmente também está aí. Que o governo não investe, ninguém investe, então a gente tem que correr caminhos alternativos, né, por fora. Agora também uma próxima etapa também é ir para a Itália, justamente um centro de fisioterapias que o próprio médico de Portugal que fez a cirurgia indicou que eles trabalham com pessoas justamente com essa lesão, que fizeram a cirurgia para ter mais benefícios, sabe? Eles trabalham focalizando em pé, tem uma outra metodologia, então conseguia um certo dinheiro, sabe, para conseguir um mês, no caso, no próximo ano, em junho. Foi tudo gradativo, sabe? No início eu lembro que eu não conseguia, minha mãe me dava comida na boca, eu ficava agoniada também, que eu não conseguia nem coçar a testa, eu queria mudar, às vezes eu não tinha o que fazer, eu queria mudar a estação do rádio. Você tem, então é muito chato, né? Porque aí só tem aquelas negócios apitando, eu queria escutar rádio, eu não conseguia mudar a estação de rádio, eu ficava agoniada, ao mesmo tempo eu não queria incomodar, sabe? Era terrível, você depender de uma pessoa assim, é terrível. Primeiro que a pessoa não faz nunca o que você consegue fazer, né? Ninguém coça nessa testa como a gente coça. E é horrível você depender de algum, você sabe que está incomodando, sabe? É muito chato isso. E assim, aos poucos lá eu comecei a ganhar mais independência, começou a vir assim, devagar os movimentos dos braços. Aí que eu comecei, assim, com tratamento, acho que na BBR, que realmente me ajudou isso, nessa parte dos braços. Comecei a fazer terapia ocupacional, né? A gente trabalhava muito força no braço, fazia peso, né, também nos braços. E lá que eu comecei a conseguir mais independência nessa parte. Em termos de dor, eu nunca fui de sentir dor, nunca senti dor. E eu, assim, quando eu vejo aquela fisioterapia leve, assim, só mobilidade, eu mesmo já não gosto. Eu prefiro realmente quando pega pesado, quando eu saio cansado, eu adoro quando eu saio cansado, sabe? Assim, que eu vejo que realmente valeu a pena e que trabalhou. E isso, não sei, isso é meu. Eu gosto quando realmente trabalha, sabe? E aí eu vejo que realmente dá resultado. Só você trabalhando, fazendo, assim, não é uma coisa fácil, não é rápido, é muito lento tudo isso. Ainda mais na parte de medula, sabe? É muito devagar, mas vale a pena, que realmente tem resultado, sim. São pequenos resultados, assim, eu percebo. Claro, às vezes não dá pra pessoa de fora perceber, sabe? Eu olho mas assim, eu percebo no dia a dia como é que são as coisas, sabe? Como é que muda realmente. E assim, eu vejo um dia que eu não faço terapia, que eu não faço exercício, eu já sinto alguma diferença, já sinto que tá faltando alguma coisa, sabe? É muito engraçado isso, assim, o corpo, assim, é muito engraçado.